Então vamos todos mentalizando Jesus nos nossos corações. Vamos todos pensando em Deus, sentando de forma mais confortável possível, da forma que ofereça condições para reflexão, para sintonia com Deus. Vamos todos, então, mentalizando Jesus com muita fé e muita gratidão. Muitas vezes nós nos esquecemos de ser gratos. E a gratidão é uma das maiores virtudes. Gratidão a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, aos nossos familiares, aos companheiros de trabalho, todos aqueles que convivem conosco. Gratidão pela vida, né, pela saúde e até pelas dificuldades que vêm. Porque tudo é para o nosso crescimento espiritual. Que a tua luz, Jesus, nos abençoe, que esta casa possa receber toda aquela energia que vem do alto, amparando todos que estão aqui encarnados e desencarnados, e todos os nossos irmãos que estão em casa acompanhando pelo Meet, todos os irmãos com os quais nós entramos também em sintonia. E Jesus nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça sempre, trazendo-nos a paz, a união, o amor, a caridade. Que Jesus esteja sempre conosco, agora e sempre, graças a Deus. Então, hoje, nós vamos falar sobre a fé transporta montanhas. Nós temos a presença também da Isabel. Boa noite, Isabel. Boa noite, Raimundo. Raimundo também está presente. Sejam bem-vindos. Boa noite, obrigada. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Amém. O Evangelho segundo o Espiritismo traz a passagem da cura do lunático. Para que um homem, aproximou-se de Jesus e de joelhado, suplica a Jesus: Senhor, tem piedade do meu filho, que é possesso de um espírito e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar. Interessante, que ele já estava um pouco triste, porque os discípulos não conseguiram curar. Ele levou até os discípulos, mas eles não deram conta. Mas ele não perdeu a fé. Sabia que o filho dele podia ser curado, sim. Aí ele procura Jesus, que é o mestre maior, Então, Jesus fala, traga então o seu filho. Aí, aproximando a criança de Jesus, Jesus só recomendou que aquele espírito se afastasse, deixasse a criança. Ele dirige-se ao espírito obsessor, ordenou que saísse daquele menino e nunca mais nele entrasse. Foi interessante, que saísse e não voltasse mais. Foi a ordem de Jesus. Então, com a ordem de Jesus, naquele momento o menino ficou curado. Não tinha mais crise, estava tranquilo, bem, mas os apóstolos ficaram se perguntando, mas será por que nós não demos conta de curá-lo? É por quê, Então, Jesus, mestre, por que nós não conseguimos curá-lo? Aí Jesus respondeu a eles: por causa da vossa pouca fé.
ele fala, essa casta de espírito só pode sair por meio de oração e jejum. Ou seja, então, para essa casta, precisava de mais, de um preparo maior, precisava de fé. Porque, na verdade, os discípulos não tinham tanta, né? Faltava um pouco ainda. Boa noite, Diva, seja bem-vinda. Então, Jesus fala para eles, se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, diris a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. Então, conseguiria passar por tudo com facilidade, desde que tivesse fé. E não precisava nem muita, né? Tanta. O tamanho do grão de mostarda. Ele coloca a fé, uma pequena fé. Então, na verdade, quando nós falamos de fé, nós pensamos, o que é fé, né? Você sabe o que é fé? Fé é confiança, fé é crer, é crença. Então, quando nós confiamos em Deus plenamente, nós temos fé. Mas como nós ainda não confiamos plenamente, é porque nós não temos fé ainda. Quando se fala de fé, a fé verdadeira é aquela fé que encara, diz o próprio Kardec, né, diz ele, que enfrenta a razão face a face, em todos os tempos da humanidade. Essa é a fé verdadeira. Então, o que transporta as montanhas, Jesus usou uma simbologia. O que queria dizer montanha? Montanhas são as dificuldades. Aí ele fala assim, o próprio Kardec diz que seria as montanhas que a fé ajuda a remover são as dificuldades, a má vontade, o preconceito, o fanatismo, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, todos consegue despertar, né? A fé consegue superar todas. Se nós tivermos fé do tamanho do grão de mostarda, vamos dirigir essa montanha, afasta daqui para ali, e ela vai obedecer, porque nós temos fé. Então, se eu estou com uma dificuldade, uma doença, aí eu consigo sair, vencer a dificuldade pela fé, porque a fé, ela nos fortalece. Então, quando nós passamos por uma doença, por exemplo, quando nós temos fé, essa fé nos fortalece e a doença se torna pequena, porque a gente encara com fé que tudo passa. Então, se eu estou enfermo hoje, amanhã estarei bem. Né? Não é uma coisa que vai ser para sempre. É tudo momentâneo. Boa noite, Sônia. Seja bem-vinda. Interessante que nós podemos lembrar também da fé, de a fé grande mesmo, nós lembramos da fé do centurião. O centurião, você lembrar aquele homem que cuida de 100 soldados. Então, lá em Jerusalém, tinha o centurião que cuidava de tantos soldados, e ele, certo dia, ele aproxima de Jesus e fala, Senhor, o meu criado sofre horrivelmente. Aí, de cara, Jesus falou assim, tudo bem, eu vou lá na sua casa para auxiliá-lo, para curá-lo. Aí o centurião, mostrando toda a fé possível, falou assim, não precisa ir à minha casa, não. Basta que você diga que ele está curado, ele vai ficar curado. É verdade. E é interessante, tanto que é interessante, porque é uma fé raciocinada que usa razão. Porque ele fala, da mesma forma que eu tenho
os meus soldados, eu digo para um, vai, ele vai, faça isso, e ele o faz, venha, e ele vem, da mesma forma o Senhor tem os anjos, só mandar. Olha que tamanho de fé. Aí Jesus fala assim para os discípulos, olha para os discípulos, nem mesmo em Israel, que é a cidade, que é o local da fé, eu encontrei tamanha fé. Eu não encontrei tamanha fé. É um exemplo de fé. Então, quando se fala de fé, é difícil a gente fugir desse centurião. Porque é o cara que usa a fé raciocinada e confia plenamente. Olha, se fosse eu ia querer que Jesus fosse na minha casa. Eu ia querer, porque eu ia confiar mais nele. Eu não ia confiar muito nele longe, não. Opa, daí é muito melhor você vai lá, ele aplica o passe, e vai ser muito mais fácil para curar meu criado. Agora, a distância, será que vai adiantar? Talvez pensaria assim. Ele não titubeou. Ele foi claro e evidente na sua convicção. Eu não sou digno que entres na minha casa. Não sou digno. Mas basta tu dizeres, está curado, e ele realmente estará curado. E realmente aconteceu. Quando Jesus falou, tudo bem, eu quero. Tudo bem. E o menino foi curado naquele mesmo momento, olhando as horas que era, as pessoas que estavam com ele no momento, bateu certinho aquele momento, foi o momento da sua cura. Pela fé, pelo poder de Jesus e pela fé também da pessoa que estava intercedendo, né? E o que é oração e jejum? Né? Ele fala o seguinte, que essa casta de espírito, é preciso oração e jejum. O que seria isso? Jejum não é deixar de alimentar, né? Não é jejum do alimento que Jesus queria dizer. É o jejum moral. É o jejum do sentimento. É o jejum do amor. Que, às vezes, sempre falta em nós, e mesmo os discípulos de Jesus faltavam um pouco. Então, jejum é a abstenção do mal, é não fazer mal a ninguém. Jejum é reforma íntima. Então, não adianta, às vezes, a pessoa querer retirar um espírito, um obsessor que está com alguém, se a gente não tem moral para aquilo. Porque às vezes eu chego fulano, espírito fulano, deixa o seu obsidiado, mas eu não tenho moral para aquilo. Ou seja, eu não tenho jejum, porque eu não tenho, a minha moral não é suficiente, eu não abstenho muito do mal, a minha reforma íntima está muito a desejar ainda. Aí por isso que precisou de Jesus. Porque Jesus já tinha tudo isso. Por isso ele tinha autoridade. Então, quando ele falava para o espírito desse, o espírito treme na base. Só Jesus fala assim, olha, fulano, saia. Como que ele vai ter coragem de negar? Qual a força que ele vai ter de permanecer? Não tem. Porque a ordem é muito grande, que é a ordem moral. E o que é oração? Né? Oração é só falar com Deus, só Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, etc. Ou Ave Maria, cheia de graças. Então, oração não é só isso. Oração, isso pode auxiliar na oração. Mas a oração é a ligação mental, sincera e verdadeira com Deus. Porque, às vezes, nós pronunciamos a prece carita e não oramos. Porque faltou o quê? Faltou sinceridade mental, faltou ligação verdadeira com Deus. Então, o melhor antídoto para a prevenção da cura, da obsessão, é a oração. Mas é importante que a gente faça a oração com sentimento. Com a fé, não há mal aos pendores, que não se chegue a vencer. Então, oração, jejum do coração e fé. Venceremos tudo. Por que nós, reafirmando, por que nós não vencemos ainda?
porque nós não temos isso ainda. Nós estamos a caminho de conquistar. Nós estamos em busca dessa conquista, mas não conseguimos conquistar ainda. Estamos em processo. Então, a fé, o que é ela mesma? A confiança, né? É acreditar em alguma coisa, é o sentimento instintivo que nasce com o espírito, enquanto-se inicialmente em germe, em seu íntimo. Vai se desenvolvendo entre experiência do sentimento e do raciocínio. Porque a fé, Deus não nos dá a fé, Ele nos dá a semente da fé. Todos nós somos criados simples, ignorantes, nascemos com a semente da fé. Mas quando um Francisco de Assis tinha realmente a fé muito alta, é porque ele conquistou. Deus deu para ele a mesma sementinha que deu para mim. E eu não consegui ainda. Se o Chico Xavier já tem aquela fé imensa, porque ele conquistou. Porque a mesma sementinha da fé que ele deu para mim, deu para o Chico. Mas o Chico já conseguiu conquistar a fé. Então a fé, ela é uma conquista. Ela não tem como pedir, Deus, me dê fé. Não tem como. Porque a fé, ela é um trabalho de construção de nós mesmos. Por isso o amor também, o nosso amor, o amor que temos em nós, por que nos desenvolveu ainda? Porque nós não desenvolvemos ele, mas Deus deu a semente do amor. Ele nos criou simples, mas nos deu a semente do amor. E nós, que somos os únicos responsáveis pelo desabrochar dessa semente do amor, dessa expansão do amor. Cabe sempre a nós. Então, o Kardec fala dos dois aspectos da fé. A fé pode ser humana ou pode ser divina. Então, a fé humana, ela é confiança em si mesmo, acreditar nas próprias forças, concentra suas faculdades nos interesses materiais e nas necessidades humanas. Então, essa fé em si, ela é importante também, desde que ela não descambe para o orgulho. Então, não pode descambar para o orgulho, mas a confiança é importante. Porque quantas vezes nós deixamos de fazer coisas boas porque eu não acredito que eu posso? Ou seja, não tem fé em mim. Então, essa fé humana também é importante. A gente tem que ter um cuidado para a gente não deixar que essa fé em nós mesmos possa descambar para o egoísmo, né? Para o orgulho. Ou seja, pensar, eu sou melhor do que os demais. Eu creio em mim porque eu tenho a verdade. Não. A fé humana em nós seria assim, eu creio que eu consigo. Se o Sampaio consegue fazer aquela palestra, se o Odilon consegue fazer aquela palestra, por que eu não posso conseguir? Também posso conseguir. Então eu tenho confiança, não é ser mais do que o outro, mas eu posso comparar com o outro, porque eu posso também. A fé divina já é confiança em Deus e na espiritualidade maior, ou seja, na divindade. Então, quando nós temos confiança em Deus, em Jesus, nos espíritos iluminados, isso chama-se fé divina. Concentra suas faculdades nos interesses espirituais e na vida futura. Então, quando nós concentramos nossos interesses na vida futura, nos interesses espirituais e na vida futura, ou seja, nosso crescimento espiritual, nossa melhoria espiritual e moral, significa que nós estamos tendo a fé divina. Por que as grandes os grandes personalidades aí conseguiram fazer muita coisa justamente pela fé? Se não fosse a fé, não conseguiria, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com a fé e com a presunção, né? Então não podemos ser presunçosos. Aqui Kardec fala o seguinte, que a ação magnética do homem atuando com o pensamento no fluido universal, modificando-lhe as qualidades
com o poder da vontade, da fé ardente, dirigidos para o bem, realizando as curas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. Então, o magnetismo também é fé. Talvez, quando eles fazem aquele trabalho, não pensem em Deus, mas tem confiança, eu posso fazer. Cura alguém acreditando em si que ele pode fazer. Então, a fé, ela é a base para todas as realizações nobres das criaturas. O outro texto do Evangelho que fala o seguinte, sobre a fé. Fala que a fé, a caridade sem a fé é impossível. Está no Evangelho. A caridade sem a fé é impossível. Mas por que ela é impossível? A gente fala, mas espera aqui. Para eu fazer caridade, eu preciso ter fé? Se eu, para eu ajudar um irmãozinho que está ali de lado, eu preciso da fé? Para eu dar uma cesta básica para alguém, eu preciso da fé? Para eu orar para alguém, eu preciso ter fé? Aí lá o Espírito fala o seguinte, que os lampejos de caridade pode acontecer sem a fé. Mas a caridade prática, a caridade verdadeira, não consegue-se. E se a gente for analisar mesmo, a gente percebe isso. Por que Irmã Dulce conseguiu fazer caridade para valer? Por causa da fé. Por que a Teresa de Calcutá conseguiu fazer muita caridade? Por causa da fé. Por que Francisco de Assis deixou toda a sua riqueza ou fortuna para viver no meio dos pobres e trabalhar em benefício dos pobres, fazer muita caridade? Por causa da fé. Se nós formos fazer uma pesquisa, não tem nenhum grande caridoso que não fosse de muita fé. Porque a caridade verdadeira mesmo, ela só se consolida por meio da fé. Sem a fé, não se consegue fazer caridade. Né? A gente parece que isso aí é um pouco contrassenso, é meio paradoxal. Lá com o Tiago, fala assim, que a caridade sem obras é morta. A caridade sem obras é morta, quer dizer que a caridade verdadeira é aquela que tem obra. Não, ele fala, desculpe, a fé sem obra é morta. E quer dizer que você tem fé e não tem obra, que fé que você tem? Porque as duas coisas caminham juntas. Então, quando a gente adquire a fé profundamente, a gente acaba ter a tendência de fazer mais a obra, né? Pela fé. Então, a fé sem obra é morta, mas a caridade também não existe sem a fé. Então, se nós pegarmos dois casos, pegarmos em Tiago, falando que a fé sem obras é morta, aí vemos no Evangelho falando que a caridade é impossível sem a fé. Então, as duas coisas se ajuntam. Eu não consigo ter fé se eu não tenho obra, e eu não consigo ter obra se não tenho fé. As duas coisas se conjugam, né? Então, mas é muito interessante nós observarmos. Se a gente for fazer uma pesquisa, a gente vê nenhum grande desses bons que fizeram muita caridade eram portador de pouca fé. Todos eles eram portador de muita fé. Por isso eles conseguiram grandes obras. Era isso, gente. Então, que eu agradeço a atenção de todos, esse momento de reflexão sobre a fé. Agradecer a atenção de cada um e que Jesus possa abençoar todos nessa caminhada que nós estamos vivendo aqui na Terra. Então, todos nós estamos numa caminhada. Que Jesus ilumine cada coração, ilumine seus familiares, dê muita força, muita coragem para perseverar no bom caminho. E eu vou encerrar a parte aqui e passo para o nosso companheiro Odilon para fazer a prece final.